Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Duda, sou diretora de CX aqui na Vetex. Eu estou aqui na Vetex há 3 anos e hoje eu lidero o time de relacionamento, engajamento e sucesso da Vetex Brasil. Eu vim aqui hoje conversar com o Raul. Bem-vindo, Raul. O Raul é diretor de Marketplace da Shein. Ele tem mais de 10 anos de experiência de gestão comercial e marketing. E ele está fazendo esse trabalho de expansão e consolidação do Marketplace desde março de 22. Bem-vindo, Raul. Obrigado, Duda. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. Legal, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre personalização e humanização e como a Shein está engajando e capacitando os empreendedores brasileiros para atuarem no Marketplace. E antes de começar, eu queria trazer um pouquinho de dados da Shein, porque são impressionantes, Sim. São incríveis. A Shein foi fundada em 2012. Em outubro de 2020, já era considerada a maior companhia de moda exclusivamente online do mundo. Exato. E hoje já é uma das startups mais valiosas do mundo. Alguns números. Eu fico impressionada, eu já li várias vezes e eu sempre me impressiono. Eu gosto de São mais de 150 países. O aplicativo está disponível em 50 idiomas, 6 mil fornecedores globais, 19 países, 3 centros de distribuição. E esses são os dados do mundo, né? E no Brasil, a operação começou em maio de 2022. Exato. Hoje a gente já tem 15 mil sellers. Bom, são os números, vamos conversar, vamos às perguntas, e aí você traz mais detalhe, porque eu acho que está todo mundo curioso, né? Tá bom, legal. Vamos lá. A primeira pergunta é, como é que tudo começou no Brasil? Como é que iniciou a operação de Marketplace no Brasil? Tá bom. Quando me fazem essa pergunta, eu gosto de explicar um pouquinho o contexto do porquê Brasil. E antes disso, eu queria dar tem muita gente que não conhece a Shein, mas assim, a Shein é uma empresa sediada em Singapura, uma varejista de moda global, e a gente tem como missão tornar a beleza da moda acessível para todos. No ano passado, a gente resolveu colocar o Brasil como piloto do teste de Marketplace. Hoje a Shein tem 3 modelos de negócio, sendo um deles o Marketplace, outra produção local, e a gente ainda mantém a importação. Hoje o Marketplace já representa mais da metade das vendas da Shein no Brasil, isso num projeto que foi lançado oficialmente no ano passado, então a gente teve um crescimento muito rápido. E eu gosto também de dar um pouquinho de contexto por que o Brasil, né, foi escolhido para ser o piloto do projeto. A Shein entendeu e viu que para ingressar muito bem na América Latina, o Brasil é uma grande porta de entrada. Para você conseguir sucesso na América Latina, é muito importante que você esteja bem no Brasil. O Brasil está entre os 5 maiores produtores de moda do mundo. A gente é o 2º maior produtor de denim do mundo. A gente, obviamente, é um país em desenvolvimento e também o Brasil é um país que tem uma aceitação muito boa para o Marketplace. Então, essa combinação de fatores fez com que o Brasil fosse a escolha para a Shein para começar o projeto de Marketplace aqui. Ótimo. E como é que foi o início? Vocês começaram por alguma grande região? Tem um motivo de ser São Paulo? Como, desculpa? O foco começou... Vocês começaram em São Paulo? Exato. E aí, São Paulo, Bom Retiro... Teve algum motivo específico para São Paulo? Teve. A gente primeiro... Porque assim, uma coisa que a gente queria entender... A Shein não era um marketplace, né? A gente resolveu criar o marketplace. Mas para criar o marketplace, a gente queria entender quais eram as necessidades dos vendedores, né? A gente queria entregar um marketplace diferente, a gente queria construir junto com os vendedores. A nossa escolha foi ter uma expansão controlada e gradual para que a gente conseguisse entender as necessidades para conseguir ter uma plataforma sólida para aí sim começar a expandir. A gente então começou na capital, então a gente começou visitando regiões de moda, então Brás, Bom Retiro, a gente ia para a rua, falava com o vendedor, falava com os lojistas, e eu comecei a perceber que essas pessoas não estavam vendendo online. Eu vim de outras empresas e eu tinha a percepção de que, putz, a gente está muito avançado, está todo mundo vendendo online. E não é uma verdade. E isso eu descobri na rua, falando com os lojistas. Essa região é uma região
principalmente essa região do Brás, Bom Retiro, é uma região que tem uma concentração de negócios que são passados de família para família, e eles tinham certas resistências para começar um negócio novo, porque ia atrapalhar o próprio negócio deles. Eles eram vendedores que revendiam para então ter seus produtos revendidos. Então eles tinham medo, por exemplo, de colocar um produto que ia queimar a própria venda deles. Isso era um medo que os atacadistas tinham muito forte. Esse foi um dos grandes motivos que eles não tentavam antes. E depois de muita conversa, entendendo as necessidades deles, como eu falei para vocês, a gente deu algumas ideias, por exemplo, coisas simples. Putz, se você não quer colocar o mesmo produto, vamos tentar colocar um segundo produto. Você faz parte do processo de produção dessa peça. Você troca etiqueta, você coloca uma segunda marca para não atrapalhar a sua venda hoje. Então foram alguns cases de sucesso nesse sentido, que abriu as portas dessas regiões muito concentradas de moda para a Shein começar o crescimento. Você já trouxe vários diferenciais de marketing, de marketplace aqui nesse contexto, assim. Você consegue dizer pra gente, assim, os diferenciais do marketplace de vocês? Tá, legal. Eu contei um pouquinho de como a gente começou, né, de como foi esses primeiros cases de sucesso para a Shein. Mas hoje o diferencial da Shein é que a gente tem como core e como essência ser uma varejista de moda. Então é isso que a gente quer trazer para os nossos vendedores também. A gente quer que os vendedores da plataforma eles se tornem grandes marcas junto com a gente. A gente não quer ser só uma plataforma que eles vão vender os produtos. A gente quer que eles se tornem grandes marcas junto com a gente. E para isso a gente desenvolveu e tem desenvolvido várias iniciativas. Eu posso comentar uma delas mais recente, que é um projeto que a gente chama de Lojas de Moda, onde a gente realmente pega na mão do vendedor para ensinar como ele tem que tirar foto, como ele tem que criar o seu próprio estilo, por que isso melhora uma conversão, porque a gente tem expertise nisso, a gente sabe o tipo de foto que vai ter uma melhor conversão, como a exposição de um produto, se precisa estar próximo ou não no tecido, esse tipo de coisa com esse projeto, que inclusive tem pessoas aqui que estão com a gente que lideram esse projeto, são um dos diferenciais, mas sempre voltados para moda, para ensinar os vendedores ao que a gente sabe fazer muito bem, que é criar moda e desenvolver moda. Esse é o grande diferencial e até o tema da nossa palestra, por isso que a gente chamou ela de personalização e humanização. Né? Exato. Mas assim, pensando que você tem 15 mil vendedores, como é que você faz para trazer essa humanização e para trazer personalização num contexto de 15 mil pessoas, 15 mil sellers? Tá bom. Isso é uma coisa que a gente preza muito. Assim, a Shein é uma empresa que está sempre próxima, toda a liderança, por exemplo, todos os times estão sempre muito próximos do cliente e também dos nossos vendedores, a gente busca isso. E com o passar do tempo, obviamente, a gente foi ganhando escala e a gente começou a ter muito vendedor. Então, a gente tenta manter a proximidade que a gente tinha no começo e uma das formas que a gente faz hoje para manter essa proximidade é garantir, por exemplo, que todos os vendedores que entram hoje, eles passam por um time de treinamento. Então, o vendedor ele não se cadastra e começa a vender, por exemplo, e ele tem que se virar sozinho. Hoje ele passa 30 dias em treinamento com a gente, isso sem exceção. Os 15 mil que entraram, estão vendendo, todos eles passaram por esse time nosso, e onde eles aprenderam como começar, como trabalhar a plataforma, sobre todos os módulos da plataforma, etc. E vocês fazem algum filtro de vendedor? Vocês olham quem são os vendedores? Todo mundo pode entrar? Como é que funciona? Sim, a gente faz um filtro. Esse filtro é essencialmente porque a gente preza muito pela experiência do cliente final, na verdade. E para eu garantir que o cliente final tenha uma boa experiência, falando, por exemplo, de logística, eu precisava garantir que a gente tivesse vendedores que tivessem alguma experiência com, por exemplo, preparar um pacote para enviar para um cliente final. A gente não poderia colocar só clientes iniciantes. A gente também colocou, como eu falei para vocês nos nossos cases de sucesso, a gente colocou diversos varejistas no começo que vieram do Brás, que nunca venderam marketplace, porque eles apostaram na plataforma e resolveram então testar com a gente, e deu muito certo. Mas a maioria e os critérios que a gente colocou depois foi para garantir que esses sellers, os vendedores tivessem um mínimo de experiência para conseguir cumprir as regras logísticas que a gente precisava para entregar uma experiência melhor para o cliente final.
Então, sim, a gente tem alguns critérios, tanto é que a nossa base, esses 15 mil parecem muitos vendedores, só que se a gente compara com outras plataformas, por exemplo, é um número muito baixo, o que significa que esses 15 mil, eles têm uma venda muito concentrada. Como eu falei para vocês, a Shein já, no Brasil, mais da metade da venda da Shein no Brasil é de marketplace, e essa venda está diluída nesses 15 mil. Isso significa que a venda por vendedor é muito concentrada, e eles sempre vendem muito bem aqui com a gente. Bom. Recentemente, vocês anunciaram um plano de expansão desse marketplace para o resto do Brasil. Hoje vocês estão concentrados em São Paulo e a ideia agora é expandir para o resto do Brasil. A que você atribui esse sucesso e como ele ficou tão grande, tão rápido em pouco tempo? Tá. Eu acho que o sucesso que a gente teve tão rápido, porque realmente foi muito rápido, de novo, em um ano de lançamento oficial, a gente já representa mais da metade das vendas da empresa no Brasil, que é super significativo, a gente detém boa parte do tráfego de moda do Brasil. Eu acho que foi com o crescimento programado e granular, assim. A gente, como eu falei, a gente começou por São Paulo, depois a gente começou a expandir para a Grande São Paulo, fazendo teste, entendendo como a plataforma funcionava, como os vendedores precisavam que a plataforma funcionasse. E a gente só vendia vestuário, por exemplo, no começo, porque é o que a gente sabia fazer de melhor. Com o passar do tempo, está funcionando, vamos começar a expandir, vamos abrir outras categorias. Uma segunda grande categoria que a gente abriu depois foi calçados, mas a gente só não abriu a categoria, todo mundo pode vender calçados. A gente foi visitar. Então, eu fui pessoalmente em cidades que têm concentração de vendedores de calçados, por exemplo, Franca, em Birigui, para entender como que eles precisavam que a plataforma funcionasse para eles. E a gente fez o convite, então, para alguns vendedores começarem a vender com a gente. Esse é o nível de cuidado que a gente tem com a expansão. E eu atribuo isso ao sucesso do marketplace, esse cuidado. Os nossos vendedores, eles são muito eficientes, o que tornou esse crescimento, assim, foi o que fez esse crescimento ser possível hoje. No final do ano passado, a gente entendeu que a gente estava preparado, então, com uma boa plataforma, com bons testes realizados já em São Paulo. A gente entendeu que era o momento de começar a pensar em expansão para outros estados, porque a gente sabia que tinha uma demanda de outros vendedores com bastante interesse em começar a vender na plataforma. E aí a gente começou, então, o planejamento para a expansão esse ano. Qual é a sua próxima região de ataque? Você pode falar? Claro, a gente já tá trabalhando, na verdade, no Rio de Janeiro. Então, esse ano a gente tem 5 estados como prioridade: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São estados que têm uma concentração muito grande já de vendedores de marketplace, e também eles estão próximos do nosso centro de distribuição. Hoje a gente tem em Guarulhos 3 centros de distribuição, são mais de 250 mil metros quadrados, onde a gente faz toda a nossa operação. Então já é uma operação muito robusta, e a gente faz consolidação no estado de São Paulo, o que justifica também a proximidade desses estados. A gente começa pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma grande concentração de vendedores, principalmente em categorias de não vestuário, que são categorias que a gente lançou recentemente na plataforma, e a gente quer crescer essas categorias. E depois a gente segue para Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Legal. Vou fazer uma pergunta boa aqui. Você fala que você está preparado para o plano de expansão. Você consegue compartilhar o que vocês aprenderam, lições aprendidas, e por que você acha que você está preparado? Tá. Eu acho assim que tudo isso que eu comentei até agora, esse cuidado no crescimento, ajuste na plataforma, velocidade, isso deixou a gente preparado para a expansão. Eu acho que de aprendizado, o que a gente teve é que a gente está num mundo hoje que se movimenta muito rápido. A tecnologia faz as coisas se movimentarem muito rápido. E eu acho que a gente tem que tirar premissas de experiências passadas, por exemplo, porque coisas que eu vivenciei há 5 anos atrás ou há 2 anos atrás não são tão aplicáveis mais hoje, por exemplo. E as coisas acontecem cada vez mais rápido. Então, eu acho que uma das coisas interessantes que a Shein tem como referência é isso. As pessoas que estão lá, elas entendem que, apesar das outras experiências, a gente está lá criando um novo negócio, aprendendo
e sempre testando e reformulando para então a gente conseguir crescer. Acho que esse é o nosso grande, internamente, assim, acho que é o principal diferencial que a gente tem. E assim, essa construção da plataforma fez com que a gente pudesse, então, pensar em atender outras regiões. Eu tento manter muita humanização que eu mantive lá no começo, por exemplo. Então, mesmo agora com a plataforma bem mais robusta já, antes de começar no Rio de Janeiro, eu fui para a cidade do Rio de Janeiro, eu fui entender as regiões que tinham concentração de vendedores. Tem uma região lá do Saara, que é no centro do Rio de Janeiro, tem muito vendedor. Eu queria entender o que eles precisavam, como que a operação logística tinha que funcionar. Eu fui para polos de moda também. No Rio de Janeiro tem, por exemplo, Nova Friburgo. Eu fui conhecer as fábricas, eu fui entender como funcionava. Então, esse cuidado que a gente tem, essa proximidade com o nosso cliente no Marketplace, porque é nosso cliente, né? A gente tem um cuidado, a gente tem um cliente final, que são os consumidores, mas o vendedor do Marketplace é nosso cliente também. Então, a gente preza por esse cuidado com ele, a gente vai manter esse cuidado com ele sempre que a gente conseguir. E aí, a estratégia é continuar digitalizando esse vendedor que não está digitalizado, ou vocês vão partir para uma nova estratégia de só aumentar o volume de vendedores? Não, a gente faz as duas coisas. Hoje a gente tem, dentro do nosso time, a gente tem frente de negócio de aquisição de vendedores, por exemplo, que trabalham tipos de negócios diferentes. Então, eu tenho pessoas no time que estão focadas em convidar fábricas para trabalhar com a gente, eu tenho pessoas que estão focadas em convidar marcas, outras que estão focadas em convidar atacadistas. Então, são negócios diferentes que a gente, independente do quão preparado eles estão, se eles têm potencial, a gente vai dar a mão e vai ajudar. A gente fez muito isso no começo. Então, quando eu contei para você que no começo, por diversas semanas e meses, eu ia para o braço todo dia para entender como funcionavam as coisas, a gente chegou ao ponto de criar indicação de qual computador ou qual impressora eles tinham que comprar, porque, como eu falei para você, tinha gente que nunca vendia e não queria vender no online. Eu entrava em alguma loja, eu via que tinha fábrica, por exemplo, as pessoas falavam, não quero saber disso do online, não quero essa dor de cabeça, não. Então, teve uma certa resistência, mas depois que a gente, como eu falei para você, a gente criou esses cases de sucesso, a gente quebrou esse paradigma deles, deu muito certo. E essa digitalização a gente ajudou muito, porque, de novo, eles não estavam no online, a gente pegou na mão, ajudou. Eu coloquei equipe em campo para ir treinar. Então, tinha muita gente, por exemplo, na rua, todos os dias, entrando nas lojas, ajudando esses vendedores a se cadastrar na plataforma, a publicar o produto, a se enquadrar no modelo da Shein. Incrível. Legal, né? Eu fiquei muito fã dessa história. Acho que a gente já falou da maior parte do que estava programado, mas eu fiquei com uma dúvida. Como é que vocês se estruturam lá no ponto de vista de capacitação e time? Você tem um time focado em cada modelo de negócio? Tá bom. A gente tem um time comercial hoje que a gente divide a jornada do vendedor em um fluxo, né? Como eu falei para vocês, a gente quer dar assistência, a maior assistência e a melhor assistência possível para o vendedor. A gente tem um fluxo onde eu tenho times que cuidam da entrada do vendedor, né, na plataforma, a parte de cadastro e tudo mais, que é um time grande já. Depois que esse vendedor está ativo na plataforma, cadastrado, com um produto publicado e tudo mais, a gente tem um time de treinamento, como eu falei para você, então, para garantir que os 15 mil vendedores tenham proximidade com a gente, eles passam por esse tempo de treinamento. E por último, eu tenho um time que fica fazendo o gerenciamento de contas grandes, que depois desse treinamento demonstraram um resultado muito grande, muito potencial. Então, esses continuam ainda mais próximos da Shein, com contato direto com pessoas do time. E é onde fica a jornada ali. A gente continua investindo hoje para o vendedor ter mais ferramentas, né? Como eu falei para você, a Shein não nasceu como uma plataforma de marketplace. Então, as ferramentas que a gente tem para alavancar a venda, por exemplo, a gente já construiu muita coisa legal e ainda está construindo. E é esse time, essa última etapa do processo que eu comentei com você, que cuida desse desenvolvimento, dessas ferramentas e tudo mais, o que pode melhorar nas vendas. Eu acho legal comentar também um dos grandes diferenciais da Shein, que você falou de critérios para o vendedor, né?
Um dos grandes diferenciais nossos é que toda publicação de produto, ela tem uma verificação, usando tanto inteligência artificial quanto revisão por humanos de produtos que são publicados, para a gente garantir que não tenha falsificação de produtos, por exemplo. Então, desde a entrada desse primeiro time que eu comentei para você, que trabalha com aquisição, a gente já tem esse filtro. Então, a gente já nessa etapa, a gente tem alguns checks que precisam acontecer. Então, por exemplo, o vendedor ele precisa ter CNPJ ativo. Hoje, a Shein é uma das únicas plataformas que tem 100% dos vendedores com CNPJ ativo e emitindo nota fiscal, porque a gente quer estar com tudo legalizado. A gente também, nessa etapa, a gente confere se tem algum problema de infração de marca, se ele na loja ou no site desse vendedor, que é um potencial vendedor, ele tem algum risco de infração de marca. Então, são alguns critérios para ele entrar. Mas mesmo depois que ele entra na plataforma, quando ele publica um novo produto, a gente ainda confere cada publicação, uma a uma, para garantir que não tenha nenhuma infração de marca. Isso é muito interessante também. Então, você faz esse controle. Depois que ele entra, você também garante a manutenção dele, a qualidade Exato. dele, para ter ranqueamento, nota, número de estrelas. Exato. É uma coisa que o algoritmo funciona muito bem hoje. Se ele tem um produto bom, qualidade boa, ele tem review, ele vai aparecendo cada vez mais no topo. É um ciclo que o algoritmo funciona muito bem, né? E a gente também toma cuidado para produtos que não são bem avaliados. A gente, de novo, como a gente é muito próximo do vendedor, produtos que têm uma avaliação, e a gente é bem rigoroso com isso, na verdade. Então, nossa nota de corte é lá em cima. Produtos que não estão com uma avaliação que é esperada, por exemplo, a gente fala com esse vendedor, tenta mudar o produto. Se não mudar, a gente tira esse produto, a gente elimina o produto. É uma coisa frequente a gente precisar remover produto da plataforma. A gente também criou regras para garantir que o vendedor ele siga o processo de entrega de forma rigorosa, por exemplo, para garantir, de novo, a experiência do cliente final, né? Então, a gente criou um sistema de pontuação, onde o vendedor, se ele comete alguns erros, ou se ele comete, por exemplo, uma infração de marca, se ele tenta passar um produto assim, por exemplo, ele recebe pontos, esse acúmulo de pontos tira benefícios da plataforma dele. Foi uma forma que a gente encontrou de controlar um pouco como esses vendedores estão se comportando dentro da plataforma. Muito legal. Por último, vocês anunciaram um investimento de 750 milhões de reais para fornecer tecnologia. Esse valor de investimento, ele é até quando? Vocês vão usar até 2026? Vocês terminam esse ano? Para quais regiões vocês vão focar? Tá, a gente não entra nesse detalhe, mas o que a gente comunicou oficialmente no ano passado foi que a gente tem como meta, até o final de 2026, 85% da venda da Shein no Brasil ser localizada. Então, vindo de marketplace e também da produção local. Isso mostra um pouco quanto a Shein quer que Shein Brasil seja uma empresa local. Quer que a venda aconteça aqui, que a produção dos produtos aconteça aqui. A gente tem uma relação muito próxima com o Brasil e a gente quer que, de novo, a Shein seja uma empresa localizada, brasileira. Assim. Então, esse investimento, 750 milhões, ele faz parte de um plano de expansão da produção local, que foi anunciado oficialmente no ano passado, que faz parte desse pacote que eu comentei com você, de almejar esses 85% da participação das vendas. Muito bom, Raul. Muito obrigada. Foi ótimo receber você aqui. A história de vocês é muito legal. Eu estou impressionada com os números. Legal. A gente é muito feliz também pelo que a gente já conseguiu construir. A gente tem uma base de clientes muito fidelizada. A gente tem hoje mais de 45 milhões de clientes na plataforma. E é uma das coisas que a gente proporciona para o nosso vendedor, né? Uma das nossas missões é colocar o nosso vendedor em contato com essa base de 45 milhões de usuários brasileiros. Então, me dá muito orgulho estar com vocês aqui falando disso, porque foi um projeto que a gente tomou muito cuidado para criar e tem dado muito resultado e vai continuar dando muito resultado. A gente tem muito chão para crescer, muita coisa para aprender e a Shein ainda vai aprender muito com o mercado local também. Certeza. Sucesso. Obrigado. Aproveita a feira. Obrigado, gente. Boa tarde.